Olá, queridos irmãos, paz e graça. Gostaria de compartilhar com vocês aqui no canal uma palavra que o Senhor falou tremendamente no meu coração. Em 2 Crônicas, capítulo 20, a palavra de Deus vai nos dizer que Josafá, ele está diante de uma grande multidão de inimigos que estavam caminhando em direção a ele para destruir a ele e o seu reinado, e com o objetivo de roubar dele a herança que o Senhor havia dado. E a Bíblia vai dizer que alguns chegam a Josafá avisando dessa grande multidão. E Josafá agora ele vai sentir medo. E quando Josafá ele sente o medo, a Bíblia fala que ele se pôs, ele decidiu buscar o socorro do Senhor. E aqui o Senhor falou tremendamente ao meu coração. Quantos de nós muitas vezes temos essas grandes multidões na nossa vida, em forma dos problemas, das adversidades em áreas da nossa vida? Quem sabe a grande multidão que você esteja enfrentando e que está ameaçando te destruir, está ameaçando roubar a bênção de Deus da sua vida, possa ser na área da tua família, no teu casamento, possa ser esse problema que você está enfrentando na sua família, essa adversidade, esse problema no casamento, no relacionamento, ou na sua vida sentimental. Quem sabe é o problema financeiro, onde você não vê as portas se abrindo, as dívidas acumulando, enfim, desespero batendo na porta. Ou em alguma outra área que você tenha uma grande multidão que está ameaçando destruir teus sonhos, está tentando roubar tua paz, tua alegria. Veja, teu ministério, quem sabe, tua vida espiritual. Só que o que Deus falou comigo? Que Josafá, ele teve uma atitude que nós temos que ter. Qual que é? Ele decidiu buscar o socorro de Deus. Deus está querendo que você, através dessa palavra, busque o socorro dele. Busque a ajuda dele. Busque o auxílio dele. Porque às vezes, diante das adversidades, dos problemas, das lutas, nós muitas vezes queremos resolver com a força do nosso braço, ou então queremos às vezes procurar socorro e ajuda em pessoas, ou até mesmo em lugares e coisas. Mas o Senhor está falando, não, busque a meu socorro, povo meu, busque a minha ajuda. Josafá decidiu buscar o socorro de Deus, e a Bíblia diz que o Senhor era com Josafá. Deus era com ele. Quando aquela guerra chegou, aquele momento difícil chegou, Deus já era com ele. Só que mesmo Deus sendo com ele, ele teve que decidir buscar o socorro de Deus. Aí eu me lembro de Salmos 46, onde a Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da nossa angústia. Deus é socorro bem presente, desde que nós venhamos decidir buscar o socorro. Muitas vezes Deus ele vai contemplar eu e você passando por situações, ele vai contemplar que você está diante de guerras, ele vai contemplar que você está passando por adversidade, mas ele está esperando uma atitude sua, de você decidir buscá-lo. Porque a Bíblia diz que enquanto nós buscamos a ele e somos com ele, ele é conosco. Mas se o deixarmos, ele também nos deixará. Então, quem sabe você diante dessa situação que você está vivendo, você está naufragando, você está desanimando, você está parando, e Deus está falando, decida buscar meu socorro. Uma outra coisa que eu analisei nesta palavra, irmãos, é que Josafá, diante daquela situação, ele não sabia o que fazer e faltava forças para enfrentar aquela situação nele. Mas quando ele agora decide buscar socorro de Deus, através da oração, através do jejum, ele recebe a direção, ele recebe a força. Quem sabe você esteja assim, você não sabe o que fazer, você não sabe se continua neste relacionamento ou não, você não sabe se entra nesse acordo, nesse contrato, nesse negócio ou não, você não sabe se toma essa direção para a tua vida ou não, você não sabe o que fazer, você está sem direcionamento. Deus está falando para você, se dedique a buscar a minha presença em oração e jejum, que dentro desse processo de busca, eu vou te dar a direção que você precisa. Não toma nenhuma atitude ainda precipitada, na carne. Espera a direção de Deus. Josafá estava sentindo muito medo. Se ele tomasse qualquer atitude
baseado no medo que ele estava sentindo, muito provavelmente ele iria fazer uma escolha errada e ele iria cair diante dos inimigos. Seu reinado seria destruído, mas ele dominou o medo, ele descansou em Deus, começou a orar, jejuar, consagrar, buscar, e o Espírito de Deus desceu no meio da congregação através do profeta e falou com ele e deu a direção. A direção de Deus foi: olha, amanhã vocês vão descer contra os inimigos e vocês não vão lutar com as armas carnais. Vocês vão lutar com armas espirituais, ô glória. Vocês vão lutar com a oração. Vocês vão lutar com a adoração, com o louvor. Vocês vão lutar com a fé. E vocês vão ver diante dos seus olhos Deus dando vitória para vocês. Não serão vocês que vão lutar nessa situação. Vocês não vão usar a força do braço, a sabedoria de vocês, não. Vocês vão apenas usar armas espirituais, porque quem vai lutar vai ser Deus. E Deus lutou por eles, irmãos. Deus entrou no meio daqueles inimigos. Eu não sei como que Deus fez. Eu sei que os inimigos começaram a matar os outros. Os moabitas começaram a atacar os amonitas e vice-versa, os da montanha de Seir. E de repente, quando Josafá se depara, seu povo contempla, todos estão mortos. Não havia um de pé. Ou seja, eles não precisaram usar a força do braço. Eles não precisaram pegar na arma física. Eles tiveram que usar as armas espirituais. Aí eu me lembro do que Paulo falou. Paulo disse assim que as armas que nós utilizamos na nossa guerra, na nossa luta diária, não são armas físicas, carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas. Deus está falando com você, mulher. Deus está falando com você, homem, você jovem, você que está ouvindo esta palavra agora, que quem sabe você está como Josafá, diante de uma situação que você não sabe o que fazer, está faltando força para você se levantar e enfrentar essa situação. Em alguma área da sua vida, Deus está falando assim, ó, as armas que você vai utilizar, as armas que você tem que usar, é espiritual. Porque às vezes, o que eu entendo? Aquela guerra de Josafá era física, mas ao mesmo tempo era muito mais espiritual. Olha que coisa tremenda. Era físico, mas muito mais espiritual. Tanto que, se você analisar o que Deus falou através do profeta, foi tudo voltado para o espírito. O profeta falou para eles, olha, não temam, não tenha medo, não se assombrem, não se desesperem. Por quê? Porque o Senhor vai pelejar por vocês. Ou seja, Ele vai entrar com o poder dEle, com a ação espiritual. E o que vocês têm que fazer? Vocês têm que descer amanhã e apenas observar. Só que olha que interessante, Josafá, no dia seguinte, ele reforça a palavra ao coração do povo, só que ele vai adicionar uma coisa, e que o profeta não mandou ele fazer, mas ele sentiu de Deus de fazer, ele fez. Foi o quê? Eles começaram a adorar a Deus, louvar. Olha que interessante. Ou seja, somente armas espirituais, oração, jejum e louvor e adoração. Às vezes, irmãos, diante da situação, da adversidade, do problema, a gente fica tão desesperado, a gente fica tão ansioso, apreensivo e preocupado com o amanhã, que a gente esquece de fazer o que tem que fazer hoje. Olha o que Deus está falando. Faça o que você tem que fazer hoje. E o que você tem que fazer hoje? Você tem que romper e prosperar no seu espírito. Você tem que avançar no seu espírito. Você tem que investir na oração. Você tem que investir no jejum. Você tem que investir em adorar a Deus. Ainda que muitas vezes você sinta uma fraqueza, você sinta desânimo, porque isso faz parte da batalha espiritual. Mas Deus está falando assim, ó, não desfaleça, não desanime, não se retire da minha presença. Não tente resolver com a força do teu braço, com a tua sabedoria. Não tente buscar socorro em homens. Não tente. Por quê? Porque você só vai piorar a situação e vai se decepcionar. Mas se você confiar em Deus, se eu confiar em Deus, a Bíblia diz que Deus jamais vai deixar decepcionar aqueles que nele confiam. Quero deixar essa palavra no coração de vocês. Estou aqui neste lugar de oração agora. E eu tenho certeza que assim como Deus inspirou meu coração e aumentou minha fé através dessa palavra, que Ele aumente a sua. Eu oro por você e peço, Pai, em nome de Jesus, alcança cada pessoa, cada irmão, cada irmã. Senhor, que através dessa palavra muitas pessoas venham ser renovadas, fortalecidas. Senhor, que este canal possa crescer para a glória do Teu nome e que muitas pessoas venham ser edificadas, Senhor. Em nome de Jesus eu oro para que esse espírito de desânimo, esse espírito de falta de direção, venha sair da vida do Teu povo. Que o Teu povo receba, meu Pai, renovo, fortalecimento, conforto, consolo agora. Em nome de Jesus Cristo, através dessa oração e dessa palavra, para a glória do Teu nome. Amém? Irmãos, eu peço para você compartilhar essa palavra, se inscreve no canal,
para nos ajudar a crescer o canal. Tenho certeza que vai ser uma bênção para muitas pessoas. Deus abençoe sua vida e fica na paz.